Cara, André, coloca aí o slide na tela, cara, por favor. Não sei se eles conseguiram. Tava na tela antes? Ó, se vocês não conseguiram anotar aí, tirei um printzinho disso, tá? Tirei um print, isso é muito importante. Vocês também devem ter, acho que vocês receberam, né? Esses slides, vocês conseguem acompanhar por aí também. Fechado? Então, cara, entendido essa parte, agora vamos falar sobre, de fato, a prática das teses de Abril, que é a Revolução Bolchevique de outubro/novembro pra gente, né? De 1917. Lenin vai assumir o poder com o apoio dos bolcheviques nesse momento, e quando ele diz que todo o poder deve ser dado aos sovietes, lembra que os sovietes eram esses grupos de trabalhadores, uma espécie, bem entre aspas, tá? Uma espécie de sindicatos que agora vão passar a governar a Rússia. E esses sovietes, cara, vão tentar pelo menos colocar em prática as teses de Abril. E logo que assumem o poder, a Rússia vai passar por um processo que nós chamamos de comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? É a radicalização das medidas bolcheviques. Lembra que nós comentamos. Agora que os bolcheviques estão à frente do comando da Rússia, vai haver uma grande radicalização do processo revolucionário. Essa radicalização, por exemplo, vai acontecer com a prática das teses de Abril, retirar a Rússia da guerra, congelar preços dos alimentos, fazer reforma agrária, confisco de recursos financeiros, confisco de terras, a estatização das terras da Igreja Ortodoxa, estatização de várias empresas, bancos também. Então, saiba que esse início da Revolução Bolchevique será extremamente radical. E vai ser radical, nós chamamos de comunismo de guerra, por quê? Porque na prática a Rússia vai passar a viver uma guerra civil mesmo, nesse contexto. A Rússia vai passar pela guerra civil desde lá do ano de 1917 até o ano de 22. Essa guerra civil vai confrontar dois exércitos, né? Um que nós chamamos de exército vermelho, que você já deve imaginar de quem é, contra o exército branco. Cara, o exército vermelho, como você já deve imaginar, é o exército bolchevique. Enquanto isso, o exército branco é o exército menchevique, é uma disputa por quem vai ficar no poder, né? Resultado, cara, no fim das contas, os bolcheviques vencem o conflito, o líder do exército vermelho aqui, Trotsky, consegue vencer as tropas do exército branco, e em 22, aí sim é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então tome cuidado com uma coisa, a União Soviética, ela não é de 17, não é de outubro de 17. Ah, aconteceu a Revolução Bolchevique, foi criada a União Soviética. Tome cuidado com isso, não. Ela é de 22, ela é do momento posterior à Guerra Civil. E logo aí que acaba a Guerra Civil, o Lenin vai mudar muito a sua postura como governante. O comunismo de guerra ele perde bastante força e vai ser colocado em prática a NEP, a nova política econômica. O que é a nova política econômica? Ela pode ser resumida com a seguinte ideia: dar um passo atrás para dar dois para frente. O que significa dar um passo atrás para dar dois para frente? A ideia é voltar um pouco a medidas, a características do capitalismo de mercado, abrir um pouco para o mercado internacional, a economia russa, para depois dar dois passos para frente. Essa NEP vai ser idealizada pelo Lenin, mas ela vai ter muita dificuldade de ser colocada em prática, por dois motivos. Um, os países ocidentais não vão confiar muito nessa NEP, não, vão criar um corredor sanitário sobre a União Soviética, não vão permitir a entrada de muito capital estrangeiro na União Soviética, e também logo Lenin morre, né? Em 1924, o Lenin deixa o governo soviético, ele morre, e aí vai se abrir uma disputa sobre quem será o novo governante soviético. Essa disputa vai rivalizar de um lado Trotsky e do outro lado Stalin. E como nós sabemos, o novo governante soviético, depois do Lenin, vai governar a Rússia por longos anos, quase 30 anos aí, será o Joseph Stalin. Um governo bastante autoritário, um governo com características do totalitarismo soviético, o auge da repressão soviética acontece durante seu governo, tanto no traço político quanto no traço econômico, né? Ele vai dar um basta nessa nova política econômica e vai buscar desenvolver a economia soviética, principalmente a partir dos planos quinquenais. O que são planos quinquenais de desenvolvimento?
é planificar a economia soviética com desenvolvimentos de 5 em 5 anos. Se alguma questão nos perguntar, o primeiro plano quinquenal do Stalin principalmente vai ser ligado à indústria de base, tá certo? Então, se alguma questão nos perguntar, lembrem-se disso. Certo, gente?